Tá certo? Mas a escrita, ela não perdeu um espaço em relação ao audiovisual, que é mais agradável, é mais fácil? Não, você tem uma linguagem complexa, mas é fundamental mostrar para o aluno que essa linguagem complexa, que é a audiovisual, etc., ela é antecedida da linguagem verbal. Ou seja, não há nenhum produto na mídia, e os alunos não sabem disso, não há nenhum produto na mídia, nenhum, que não tenha antes um roteiro verbal. A novela tem roteiro, o telejornal tem roteiro, a campanha publicitária tem roteiro. Tudo tem um roteiro. O programa caipira tem um roteiro, o sertanejo tem um roteiro. Tudo tem um roteiro verbal. Então, nem isso as crianças sabem. Os alunos, as crianças e adolescentes. Então, qual a sensação? Que se cria a partir daquelas imagens apenas. Não é verdade. Agora, é importante conhecer essa linguagem complexa da televisão. É muito importante. É a linguagem da juventude. Nós temos que conhecer essa linguagem, etc. Isso aí leva o aluno a não ler? Não. Não. O aluno não lê porque a gente não dá a ele, essa é a minha opinião, não dá a ele a condição de conhecer a importância da leitura e da linguagem verbal. Porque nós queremos dizer que a linguagem verbal, só ela é importante. Não, ela é preponderante. Eu considero que a linguagem verbal ainda é a mais importante. Mas não é só ela que é importante. Para os jovens, tão importante quanto a linguagem verbal, que eles não sabem que é importante, tão importante quanto a linguagem verbal, é a linguagem que eu estou chamando de complexa, ou de audiovisual, etc. As duas têm a mesma importância. Não existe uma em detrimento da outra. Não é isso. Então é preciso pensar bem essa questão. Para o aluno ler, não é porque ele vê televisão ou porque ele fica na internet. Não é por isso que o aluno vai ler ou não vai ler. O aluno só vai ler à medida que ele tomar conhecimento da importância da linguagem verbal, à medida em que nós o convencermos disso, à medida em que nós contarmos para ele como funciona o outro lado da telinha. O educador, ele precisa tirar proveito dessas tecnologias, então, não é, professor? Evidentemente, quer dizer, eu acho que nós temos que dialogar com a tecnologia. Quem tem que procurar o diálogo, senhores, desculpe, somos nós. Eles estão nadando de braçada na nossa frente. Eles, que eu digo, são os meios de comunicação. Eles estão nadando de braçada, entendeu? Então, quem tem que procurar o diálogo, quem tem que trazer para a sala de aula, somos nós. Somos nós. Inclusive, eu queria colocar para vocês que, na verdade, nós temos, por exemplo, autores de telenovela, dramaturgos, etc., que são, eu não digo aqui, que está meio longe e tal, mas que, em geral, são de fácil acesso, muita gente, e que vai dizer essas coisas, e que vai contar a importância da linguagem verbal. Um cineasta chamado Spielberg, que todo mundo conhece, os meninos, etc., todo mundo conhece, quando ele ganhou o Oscar, ele disse o seguinte: ou nós formamos leitores de literatura, ou não teremos mais cineastas. O cineasta não nasce feito cineasta, ele parte da linguagem verbal. E ele vai conseguir se expressar com outra linguagem também, mas antes da outra tem a verbal. Agora, se não contar essa história para os meninos, eles acham que a linguagem verbal está ultrapassada. Aliás, tem muito professor que diz que nós vivemos a era da imagem. Não, eu acho que a imagem é mais forte hoje do que era, por exemplo, na minha infância, claro, sem sombra de dúvida, na década de 50. Concordo. Agora, nós não vivemos a época da imagem em detrimento do verbal. Esse detrimento do verbal foi uma certa preguiça de que fomos todos acometidos para explicar a importância dessa modalidade de linguagem. Foi isso que aconteceu. Ficou mais fácil achar que era a imagem, etc. Como também, para os que têm uma certa idade, esses vão se lembrar, houve um momento em que, quando se discutia redação na escola, etc., se dizia que tinha que ter criatividade. Só que essa criatividade nunca colocaram muito bem o que era. Então chegou um momento em que o professor deu uma redação, por exemplo, festa de São João. O aluno desenhou lá uma fogueira, né? E uma chuva caindo em cima da fogueira, e entregou tal. Ah, mas olha, isso é criativo, tá? E criativo deu uma geração que não sabia escrever.
E quem não sabe escrever não participa do mundo. Não participa do mundo como cidadão. Participa do mundo como cidadão de segunda classe. Mas como cidadão pleno, não. Então eu acho que são essas coisas que eu queria que fossem consideradas. A importância da mídia, a importância da linguagem verbal, o excesso que eu vejo quando se diz que é a época da imagem, a geração da imagem, não sei o quê, é a geração da linguagem complexa. E nós temos que explicar para eles que, antecedendo essa linguagem complexa, você tem a linguagem verbal. Então, se a gente explicar isso direitinho, nós vamos ter seguramente mais leitores, eu acho.